E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje, duas materinhas. Só que hoje eu vou começar com a atualização e depois vou vir com a matéria principal. Porque eu vou dar um pouco mais de ênfase na matéria principal ali. Só que essa matéria de atualização é uma coisa também que vai pegar muito brasileiro aqui. Tá? E muitas empreiteiras também. Porque são práticas que elas costumam fazer. Japonês, você tá falando, mas não tá explicando. Eu vou explicar, mas escuta só isso aqui primeiro se você entende japonês, ó. 転職を仲介する職業紹介事業者が企業などからの手数料の一部を転職した人にお祝い金として支給することは短期的な転職を促し雇用の安定を阻害するとして規制されています。ただ、違反する事例が後を絶たないことから厚生労働省は職業紹介事業者によるお祝い金の支給を法令で明確に禁止するとともに対象となる業者の範囲も拡大するなど規制を強化する方針です。Para você que entende Nihongo, já deu para sacar, né? Aí se você quiser pular para a próxima parte ali, que é a, como é que se fala, o indicador do governo ali, que eu acho muito importante, né? Que eu vou dar um pouco mais de ênfase nele. Esteja à vontade. Se você entende ou não entende ou quer saber sobre isso, vamos lá. Deixa de enrolação, né, japonês? Está regulamentado que os corretores de mudanças de emprego que pagam parte das taxas recebidas das empresas como dinheiro de felicitação às pessoas que mudam de emprego, uma vez que incentiva a mudança de emprego de curto prazo e impede a estabilidade de emprego, diz o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência aqui do Japão. A Segurança Social planeja reforçar regulamentações, uma vez que não há fim para os casos em que o dinheiro e outros pagamentos são fornecidos sob diversas formas. Japonês, você falou, mas não explicou. O que isso quer dizer? Que eles, no caso das empreiteiras, tá? As agências de emprego que mediam, tá? Como é que se fala assim? Mudança de emprego das pessoas, empreiteiras, etc. Costumam dar dinheiro, seja lá a quantia que for, tá? Ou vale presente, vale compra, seja lá o que for, para as pessoas que estão mudando de emprego para aquela tal empresa. Igual, por exemplo, aparece muito, tá? Entre a comunidade brasileira, assim. Claro que não é na totalidade, mas eu falo muito porque tem empresas grandes que fazem isso. Ah, se você vier trabalhar conosco aqui, nós vamos te dar tanto. Se você vier para trabalhar conosco aqui, nós vamos pagar sua passagem. Nós vamos te dar aluguéis grátis. Nós vamos te dar certas coisas. E é isso que o governo não quer mais. É para cortar esse tipo de coisa. Continuando aqui. Os casos em que as agências de emprego, as empreiteiras são uma agência de emprego, tá? Que mediam as mudanças de emprego, que fornecem dinheiro de felicitações, esse dinheiro que eu acabei de explicar. As pessoas que mudam o emprego são um problema, principalmente nos campos médico e social, onde a escassez de mão de obra continua. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência recomendou que as agências de emprego parassem, tá, de fornecer esse dinheiro de felicitações às pessoas que mudam de emprego. Há 3 anos, nós desencorajamos essa prática, como proibimos nas nossas diretrizes, citando o peso das taxas como uma forma de pressão sobre o gerenciamento das instalações. No entanto, casos de violações não têm fim. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência revelou em uma reunião da comissão realizada que os números de casos em que prestou orientações e fiscalização de agosto do ano passado até esse mês chegaram a 25. Então é aquela velha história. O governo fala, o governo pede, ele vem fazendo a parte dele. Mas você vê que as pessoas não param, as empresas não param, continuam fazendo. Então é aquela velha história. Se você não aprende no caminho do amor, eu vou te ensinar no caminho da dor. Simples assim. Então é aquela velha história. Tem como
eu falar assim, não, o governo está errado nesse ponto. Não. Porque o governo ele já vem alertando. Ó, não faça essa prática. Essa aqui é uma prática injusta com outras empresas. Você que tem um recurso maior, você praticamente está puxando pessoas de outras empresas ali para a sua. Entre aspas, fala assim, se não fosse esses presentes, se a pessoa sair de tal empresa, na empresa A e for para a empresa B, que é muito maior, se não fosse por causa dos presentes, não há problema. Mas como tem esses presentinhos, aí o pau está comendo. Tá? É a mesma coisa, tem duas empreiteiras aqui no Japão. Empreiteira A, que é pequena, e empreiteira B, que é grande. Se a empreiteira B ela fica falando assim, nós vamos pagar sua passagem de avião, nós vamos te dar aluguel grátis, e a empreiteira A achar ruim e denunciar, a empreiteira B, a partir de agora, não tem muito o que reclamar. Então, quem já fez contratos ganhando esses presentinhos ao longo de um tempo e tá valendo porque tá no contrato. Mas para você que quer aproveitar essas boiadas em certas empresas, que eu não vou dar o nome, melhor você correr. Tá? Porque você vê que o governo vai cortar com esse tipo de coisa. Continuando aqui. Entre os casos, houve casos que dezenas de milhares de ienes foram pagos às pessoas que mudaram de emprego e responderam a questionários, e casos de dezenas de milhares de ienes em vales viagem foram dados às pessoas que se registraram para trabalhar através da apresentação de conhecidos. Essa história de viagem aí, etc., você deve se lembrar que isso aconteceu entre o meio brasileiro tempos atrás. Só que eu não estou falando que esse caso é o que aconteceu no meio brasileiro, mas você vê que aconteceu nesse caso de vales viagens aqui no Japão também, tá? De outras empresas. Então tem que se tomar cuidado, sim. Então por isso que o governo japonês, você vê que certas práticas que as empresas brasileiras estão fazendo aqui para arrecadar pessoas é muito parecido com isso que o governo japonês está descrevendo. Não estou falando que é o mesmo caso, a mesma situação, mas é muito parecido, tá? Os exemplos. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa meio que degringolou ali, saiu do controle e o governo japonês perdeu a paciência. Por esta razão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar planeja reforçar a regulamentação, proibindo claramente o pagamento de dinheiro de felicitações por agências de colocação de emprego e expandindo o leque de empresas elegíveis. Eu não preciso falar mais nada. Essa última frase aqui desse último parágrafo já matou tudo. Mas eu só vou ler de novo, vou repetir, já para não ficar nenhum equívoco e encerrar essa parte. Por esta razão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar planeja reforçar a regulamentação, proibindo claramente o pagamento de dinheiro de felicitações por agências de colocação de emprego e expandindo o leque de empresas elegíveis. Então, se você pretende vir para o Japão financiado por alguma empresa que está dando essa ajudinha aí a mais, aí, vamos te dar um aluguelzinho aqui, vamos pagar a sua passagem se você ficar tanto tempo assim, melhor correr. Porque depois que tiver no contrato, aí não tem muito o que fazer. Mas, porque se cortar isso, e tiver no contrato e cortar isso, quebra de contrato, dá ressarcimento, se você meter no pau. Se não meter no pau, aí abaixa a cabeça para a empreiteira e fala, oi, né? Aí perde. Mas se tiver no contrato ali, isso precisa de um contrato. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam em questão dessa parte de viagem para o Brasil, Japão, esse tipo de coisa para vir a trabalho. Peça contrato. Peça contrato, porque se acontecer alguma coisa, você quiser meter no pau, você tem contrato. É a mesma coisa. Contrato de trabalho numa empresa. Peça contrato. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho que estiver fora daquele contrato, você pode meter no pau. Mas se você não tem contrato e é tudo de boca, e você tiver que correr num sindicato com tudo
de boca, assim, para você explicar, é mais complicado. Se você tiver na questão contratual ali, ó, era assim. É muito mais fácil. Por isso que ter contrato é um direito seu. Simples assim. Então, como é que se fala? Peça contratos. Quer fechar um negócio? Não feche de boca. Sempre peça contratos. Tá? Não assine qualquer coisa. Eu canso de ver brasileiros perdendo direitos porque assinou papelada que não leu. Ah, japonês, mas eu não sei ler. Peça para alguém ler. Chame alguém. Antes de assinar qualquer coisa, chame. Veja ó, como é assim. Tá de acordo? Beleza. Então assina. Senão, não. Porque senão perde os direitos, pô, de bobeira. Tá? Por falta que de um ato impensado. No calor do momento ali, tal, acaba fazendo certas situações que depois lá na frente você se arrepende. Foi igual o caso de uma pessoa que me mandou, falou assim, ó, no meu salário é assim, né? Só que se eu não faltar eu tenho essa ajuda. Mas isso não está errado? Foi o que eu falei para a pessoa. Se tiver contratualmente falando, pô, não tá nada errado. Você aceitou, você assinou o contrato. Mas se você não está no contrato ali, aí é diferente. Tá? Então tem que se tomar cuidado com certas situações. Por mais prática que você vê assim, aquela história do que é certo e errado. Você está vendo que está errado ali um negócio. Que tem alguma coisa errada. Mas se você fez só de boca, você não tem o que comprovar. Mas se está no contrato, é outra coisa. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado nessa parte. Encerramos aqui essa parte. Tá? E agora eu vou aqui para o índice de atitude do consumidor, caso que o governo japonês soltou. E esse índice aqui, para mim, tá? Que mostra a saúde do... Como é que se fala? A saúde, umas das saúdes fiscais do país, se não for a mais importante para mim, é uma das mais importantes. Porque ela independe do dólar, independe do caos que está no resto do mundo. É só aqui dentro do Japão. Então, como é que se fala assim? O mundo pode estar pegando fogo, o dólar pode estar 200. O que estiver mostrando nesse indicador aqui independe dessa situação. Tá? Do dólar a 200, o planeta pegando fogo. Isso independe. Tá? Por que disso? Eu vou ler para você aqui e vou trazer para você, já para você entender. O gabinete anunciou que o índice de atitude do consumidor de maio foi de 36,2 para as famílias com 2 pessoas ou mais. E 2,1 ponto abaixo do mês anterior. E diminuiu pelo segundo mês consecutivo. Eu acho estranho porque geralmente quando eles falam assim, em relação ao ano anterior. Não, você viu que agora eles colocaram o mês anterior. Tá? Então você vê que existe alguma coisa aí por trás. Tá? Isso para começar. Mas continuar. O índice, você vê que diminuiu pelo segundo mês consecutivo. Tá? O índice para cada item também diminuiu em todas as 4 categorias. Então você vê que não houve categoria uma a mais, outra a menos. Não, caiu para tudo. Então, quais que são essas categorias? Condição de vida. Condição de vida, acho que o próprio nome já é autoexplicativo. É a condição que a pessoa está vivendo aqui no Japão. Tá? Aumento de renda. Você vê que não houve aumento de renda. Por mais que o Kishida fale, vamos aumentar os salários, mas os aumentos de salários não foram suficientes para aumentar esse indicativo por enquanto. E as pessoas, por mais que estejam fazendo um segundo emprego, um arubaito, assim, não foi o suficiente para ter um aumento de renda, para aumentar, no caso assim, o nível desse indicativo. Ambiente de emprego. Você viu que o próprio nome já fala, é autoexplicativo também. Ambiente de emprego. É o ambiente que rege a parte de empregos. Então, se ele caiu, o que acontece? São menos horas trabalhadas, são menos vagas de emprego, são condições menos favoráveis para empregos no Japão.
Tá? E avaliação de quando comprar bens de consumo duráveis. O que é isso? Bem de consumo durável é aquele que eu trouxe no vídeo passado, da Federação da Associação dos Produtos Elétricos aqui no Japão. O que é? Geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, televisão e etc. Tá? São bens duráveis. Então você vê que, de acordo com a federação ali, a venda de geladeira e máquina de lavar caiu. E você vê que, pelo índice do governo aqui, esses itens também caíram pela classificação do governo. Tá? Por essa razão, o gabinete reviu para baixo a sua avaliação básica do sentimento do consumidor de melhorar para melhoria parece estar estagnada. Então eles trocaram a palavra melhoria por estagnação. Então você vê que o próprio governo rebaixou a classificação de melhoria aqui do Japão. Quem acompanha o canal deve se lembrar que o governo sempre coloca essa palavra, melhor. Tá? Está melhorando de forma gradual, que não sei o quê. Quem acompanha o canal deve se lembrar que isso aí parece um déjà vu, tá? Ou déjà vu, dependendo da pessoa que fala a palavra. Mas é muito igual. Tá? Mas dessa vez não, ele rebaixou para estagnado, sinal que a coisa está feia, a coisa está esquisita. Tá? O gabinete acredita que as razões por trás do declínio do índice são preços dos produtos e serviços em relação à hospedagem estão a aumentar. Então você vê que em relação à parte do turismo, eles estão aumentando o preço dos produtos. Tanto que saiu uma matéria tempo atrás que foi flagrado, tá, num restaurante, que quando era para turistas, o restaurante cobrava um valor, que quando era para as pessoas do local ali, ele cobrava outro. Ele tinha dois valores. Então já dá para você sacar que tem muita coisa, muita sacanagem por trás também. Né? Existe uma visão crescente de que os preços irão subir no futuro. Então você vê que o próprio governo japonês, ele sabe que os preços vão subir no futuro. Porque é o que o Ueda e o Kishida querem. Eles querem mais inflação. Então você vê que, como esse indicador é importante, por isso que eu quis dar um pouco de ênfase nele. Porque isso aqui independe do dólar. Por que eu falo que independe do dólar? Porque o dólar em si, o indicador dele, igual no caso. Exemplo, quando deu o princípio do boom do dólar no Japão. Então, o dólar, ele deu aquele indicativo que a coisa ia degringolar. Só que, por outro lado, como a situação do resto dos países em volta do Japão não estava tão ruim, então tinha aquele sentimento que poderia melhorar. Porque o dólar só não era indicativo, mas ele tinha que usar a saúde fiscal dos outros países em volta, juntamente com a do Japão, para poder mostrar um indicativo de alguma coisa. Por isso que quando eu fazia minhas análises, eu sempre falei, pega várias fontes de informação para você fazer sua análise. Não é só uma coisa, porque só o dólar em si não quer dizer nada. Segundo, a saúde fiscal dos outros países. Né? Então você vê que se os outros países tão ruins ou tão bons, ele vai influenciar aqui nessa parte do dólar. Mas nessa parte do gabinete interno não, porque essa parte do índice aqui é só o Japão interno. Não tem nada a ver com exportação, com importação, nem nada. É só o que as pessoas estão fazendo dentro do Japão. Então, se você pegar o dólar como indicativo, exportação e importação, para saber a saúde do país, são pequenas partes que independem, no caso assim, que dependem de uma da outra, do dólar e importação e exportação. Mas nesse caso não. Por isso que eu acho que esse índice ele é muito importante, até porque o que as pessoas fazem aqui dentro no Japão rege mais da metade do PIB do Japão. Vou te dar um exemplo. Pensa comigo, se aqui no Japão tem classe A, B e C. Praticamente a classe C está perdendo poder de compra. Então, se está perdendo poder de compra, o governo japonês está perdendo os impostos arrecadados que seria da classe C.
A classe B tá meia boca. Alguma parte consegue comprar alguma coisa, alguma parte não consegue. Então não é imposto na sua totalidade. Então, meio termo. E a única que consegue pagar impostos na sua totalidade é a classe A, que consegue comprar de tudo, satisfazer todos os seus desejos e vive bonitão. Então você vê a quantidade de impostos que o governo está perdendo aqui nessa brincadeira. Se ele trouxesse de volta a classe B total e a classe C total, ele ganharia o dobro de imposto. Porque nessa brincadeira que eu te mostrei, ele perdeu metade. Se eu trago outras classes, dou mais poder de compra para as pessoas, é mais imposto para o governo. Mas você vê que é burrice. Então você vê que aqui, no caso, avaliação de quando comprar bens de consumo duráveis. Então você vê que como caiu pela federação ali, né, no caso da geladeira e máquina de lavar, se você traz uma classe C, uma classe D por mercado, são mais pessoas comprando esse tipo de coisa. Mas você vê que não. Então aqui você vê que as pessoas estão comprando assim, só quando estragou mesmo. Antigamente no Japão, os mais antigos devem se lembrar, que antes não esperava a máquina quebrar para poder trocar. Não, saiu um modelo mais novo, eu vou lá e troco. Porque o poder aquisitivo das pessoas dava essa condição. Então a circulação de mercadoria era muito maior aqui no Japão. Hoje não. Hoje você vê que a circulação de mercadoria é muito menor. Então por isso que eu falo assim, é muita burrice esse tipo como é que se fala? De política que estão praticando aqui no Japão. Em vez de tentar trazer outras classes para aumentar a arrecadação de impostos e com isso de ter mais circulação de mercadorias, fazer a manutenção das empresas, das pessoas e nisso garantir automaticamente, porque mais entrantes no mercado, garante automaticamente mais arrecadação na questão de aposentadoria e recursos para o governo. Mas não, você vê que o governo ele faz o contrário, porque ele fala assim, não, a inflação é boa para nós. Aonde? Um grande exemplo foi o que? No final da década de 90 ali, até o pré-Covid. Você vê que no Japão, nessa época, vivia-se numa deflação danada. Mas você vê que nessa época as pessoas, o dinheiro das pessoas rendiam, as pessoas vinham para cá, elas conseguiam ajuntar dinheiro para comprar sua casa, conseguir, como é que fala assim, realizar seu sonho de uma forma um pouco mais fácil do que é o pós-Covid. Porque foi quando deu esse boom de todas essas situações aqui no Japão. Então, por mais que se fala, a deflação é ruim, só para quem? Só se for para o governo, porque para o povo em si, a deflação foi muito boa. E aquela pessoa que fala assim, a deflação no Japão é horrível, 30 anos de salário congelado. Mas naquela época, as pessoas ainda tinham um poder aquisitivo de compra muito melhor do que é hoje. É só parar para ver. E quanto seu dinheiro rendia tempos atrás e o seu dinheiro rendia hoje. Por mais que houvesse essa troca de impostos, esse aumento de imposto, de 3 para 5, de 5 para 8 e esse de 8 e 10 do chorrizer. Ainda assim, as pessoas tinham um poder de compra muito melhor do que é hoje, em meio à deflação. Só ver, só pegar aquelas pessoas que trabalharam aqui no Japão na época da deflação e perguntar para elas o poder de compra dela antigamente e o poder dela de compra hoje. Pô, é burrice. Tá? Por quê? O poder de compra foi diminuindo, o governo parou de receber impostos, o governo começou a criar impostos atrás de impostos para poder receber mais arrecadação, para poder suprir a falta que ele está perdendo, que ele mesmo está criando política para perder dinheiro. Não é uma política inteligente. E da mesma forma que pessoas que falam que deflação é ruim, não é inteligente. Se você tirar por base do que aconteceu aqui no Japão, ao longo da história. Pô, tá na cara, tá descrito aí. Né? Então você vê que esse indicador aqui, ele já está mostrando que o Japão não está legal das pernas e não está com cara que vai melhorar. Tá? Só que o bicho desse indicador aqui é o seguinte,
Se ele continuar dessa forma por 6 meses, você pode ter certeza. Recessão não declarada. Fato. Tá? Se continuar isso aqui, pelo menos pelos próximos 6 meses, de acordo com essa avaliação do governo, vai ser recessão não declarada. O que é isso não declarado? A recessão está ali, todo mundo está vendo, o governo só não declarou. Mas a recessão já está instalada no país. Tá? E se passar mais um certo tempo, tá dependendo mais 6 meses depois daqueles 6 meses, aí pode ser que dê a declaração de recessão. Tá? Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Que aconteça algo no meio do caminho para poder, fora da curva ali, para poder dar uma melhorada nisso. Como é que se diz? Não é que eu gosto de ficar só trazendo notícia ruim, não. Pelo contrário, eu gostaria de falar, não, o Japão está crescendo, o Japão está bombando, não sei o quê. Mas não aparece. Né? Então você vê que a coisa tá esquisita. Por isso que eu falo para as pessoas, quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema, venha. Mas tem um plano A, B, C e D. Peça a parte contratual, peça, como é que fala assim, o que é dos seus direitos, porque se você quiser meter no pau alguma outra coisa, você tem condições. Porque senão fica difícil, só de boca. E você vê que um pouco da ajuda, tá, que as grandes empresas, no caso as grandes empreiteiras, empresas, repassam para as pessoas aqui que estão vindo trabalhar no Japão, o governo japonês está tirando. Qual foi a matéria ali da primeira matéria que eu trouxe. Então vai se tornar um fardo muito maior, muito maior. Porque querendo ou não, vamos pagar seu aluguel por 6 meses, se você trabalhar direitinho. Pô, já é uma coisa bacana, se você levar em conta que uma média, uma ideia, um exemplo, tá? Se você levar em conta que é 40 mil ienes, multiplicado por 4 vezes 6, 24, 240 mil ienes. Já te salva uma grana legal. E nisso, quando vem aquele desconto sobre o contrato ali, uma coisa dá o amortecimento de outra. Amortiza. Né? Então já ajuda a pessoa. Da mesma forma, se você vier, você não precisa pagar. Se você trabalhar direitinho, não precisa pagar o valor da passagem. Pô, bacana. Porque se você vê o valor da passagem que eles fazem ali como é que se fala? Por contrato, é uma facada, uma paulada também. Então, já amortiza, pra caramba. E você vê que o governo japonês acabou. Com esse tipo de coisa, ele vai cortar tudo esses subsídios, assim, essas ajudinhas que as empreiteiras brasileiras estão dando para os brasileiros que estão vindo para cá. Por isso que eu falo, quer aproveitar esse tipo de coisa, venha logo. Porque na hora que o governo japonês meteu o martelo, a partir de agora tá valendo, já lascou. Tá? Apesar que aqui na matéria eles não deram a data. Né? Mas de qualquer maneira, já dá para você ter uma ideia que eles já vão ficar de cima. Só vou ler de novo aqui só para finalizar o vídeo. Por essa razão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar planeja reforçar regulamentação proibindo claramente o pagamento de dinheiro de felicitações por agências de colocação de emprego e expandindo o leque das empresas elegíveis. Simples assim. Tá? Então, no caso do índice ali também, tá? Isso aqui é um indicador muito bom, como é que fala, para saber como é que está a saúde do país, e a saúde do Japão está manhaca. Tá? Que não tem muito o que fazer se o governo Kishida não tentar mudar essa política. Porque o dólar deu esse tranco. Ele vai diminuir? Grande provavelmente não. Então, a nossa nova realidade é com dólar alto. Simples assim. Só que tem como ainda o país, o Japão, se reverter com esse dólar alto? Sim. Claro que tem. Só que é aquela velha história. Não depende de mim, não depende de você. Depende dos caras que estão lá em cima. Mesmo com dólar alto, dá para o país reverter essa situação. Mas não está com cara que eles querem reverter essa situação. Principalmente o Ueda. O Ueda não está com cara que vai fazer isso aqui para reverter essa situação. Então já dá para você sacar por A mais B que o futuro não é legal para o país.
Então, se o futuro do país não vai ser legal, você tem que fazer alguma coisa por você, para você, como é que se fala assim, não cair nesse futuro sombrio. Então, da mesma forma que eu ando tentando, né, você pode tentar também e outras pessoas podem tentar. O negócio é tentar. Ah, tentei e não deu certo. Beleza, tenta de novo. Só que de uma outra forma. Se não deu por aqui, vai por ali. Igual tempos atrás apareceu uma história de uma empreendedora que ela teve 8 negócios, 7 dele faliu. Ela errou 7 vezes para acertar na 8ª. Você vê que ela não desistiu. Né? Então, como é que se fala assim? Se ela não desistiu, quem somos nós para desistir? Então, não desista dos seus sonhos, não desista da sua parte, da sua saúde financeira, mas você vai ter que se mexer também, movimentar, levantar a bundinha da cadeira e fazer alguma coisa. Da mesma forma que eu preciso fazer e outras pessoas precisam fazer também. Tá certo? Mas é isso aí, família. Você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. E maido!